Os ingredientes para o pão de fubá. Aqui tem a farinha de trigo, o fubá, o açúcar, o leite, a água, o ovo, o sal, o fermento biológico seco, a margarina e o fubá para polvilhar. Numa panela nós vamos colocar a água, o açúcar e o fubá. Vamos dissolver bem aqui, desmanchar bem os grumozinhos, né? Aqui é tudo frio, tá? Nessa hora é tudo frio. Ó, você vendo que dissolveu bem, não ficou nenhum grumozinho. Pode mexer com o fouet também, tá? Mas como a gente tem que tomar muito cuidado, eu não sei que seu fouet seja de silicone, né? Uma panelinha dessa aqui a gente acaba estragando quando a gente usa material de metal. Aí a gente acaba com o tefal. E agora eu vou levar pro fogo. Aqui eu já tô com meu fogãozinho ligado. Vou levar aqui até engrossar esse fubazinho. Olha, aqui é muito rápido, tá vendo? Já tá engrossando. Pode ser qualquer fubá, viu, gente? Pode ser aquele o pré-cozido, né? E pode ser aquele que não seja o pré-cozido também, tanto faz. Porque tanto aqui a gente já dando uma cozinhada nele, como depois ele vai pro forno também, né? Geralmente tem umas receitas que ele vai sem fazer isso, né? Mas essa receita que eu tô ensinando a vocês é fazer esse daqui, essa polentinha doce aqui. Olha, eu abaixei o fogo, agora eu vou dar uma cozidinha nesse fubá, tá? Aqui eu vou desligar, mexer mais um pouquinho, que a panela continua quente, né? Olha, a massa fica bem, ó, tá vendo? Ela fica lisinha. E tá pré-cozido aqui, né? Agora eu vou reservar essa massa, vou deixar ela esfriar. Não precisa esfriar totalmente, mas que ela esteja morninha para poder receber os outros ingredientes. Então agora numa vasilha nós vamos adicionar o leite, que tá morninho, tá, gente? Tá um pouco morno. O nosso fermento. Aqui a gente já dá uma misturadinha aqui, já para ativando o nosso fermento. Vou colocar aqui a nossa margarina derretida e o nosso ovo. Misture bem. Aqui eu já vou colocar o sal. E aqui, tá vendo? Eu coloquei essa polentinha no prato para ele esfriar, para dar... Aqui ele tá morninho já, tá? Não precisa estar totalmente frio. E aqui então a gente vai colocando aos poucos e misturar. Coloca um pouco, mistura, para que ele fique bem misturadinho. Não precisa se preocupar de ficar gruminhos, que depois, na hora que a gente for adicionar a farinha, a gente consegue desmanchar bem, tá? Aqui é só pra gente misturar mesmo, fazer essa etapa. Não precisa querer deixar isso aqui lisinho, que é difícil. A não ser que você coloque sua mão aqui e começa... Mas na hora que a gente colocar a farinha, a gente não vai ter mais esse problema, a gente vai desmanchar bem ela. Agora nós vamos começar a colocar a nossa farinha. A farinha, como sempre... Eu já podia ter peneirado ela, mas para mostrar para muitas pessoas que tá começando a assistir nosso canal. Agora que eu sempre peneiro a farinha de trigo para qualquer uso, tá? Tanto na panificação como na confeitaria. A gente precisa dessa secagem nessa farinha que tá úmida. E outra coisa também, a gente coloca aqui a quantidade de farinha que será utilizado, será colocado na descrição. Mas aqui vai depender muito da quantidade de líquido que eu tenho. Por que quantidade de líquido? Do tamanho do ovo, do tipo de farinha que eu estou usando, que tem farinha que são mais secas, tem farinha que são, mesmo que fizer isso, ela continua sendo úmida. Então, muitas vezes ela dá esse tipo de alteração, tá? Se eu tiver uma farinha muito seca, o que acontece? Eu vou usar menos farinha. Agora, se eu tiver uma farinha úmida, né? Eu vou usar mais farinha. E tamanho do ovo também. Aqui, como ele foi um ovo aqui, então pode dar alteração nisso, tá? Pela quantidade de líquido que vai estar aqui. Então, por isso que nunca coloque de uma vez só a farinha. Vai colocando aos poucos e vem da necessidade de estar colocando mais. Que às vezes pode ser que precise colocar um pouco mais. Então, deixa a farinha do lado, mais farinha do lado, e se precisar você adiciona, né?
na vasilha, mas aí eu não coloquei tudo, porque eu quero ver aqui. Vou começar a colocar a minha mão, que fica mais fácil eu sentir. Não posso ter uma massa seca também, seca demais. Essa massa, ela tem que estar úmida para mim ter um pão macio. Porque se eu deixar essa massa com muita farinha, ele vai ter um pão seco, né? Eu vou ter problema, meu pão vai ficar seco. Eu tenho que ter uma massa que eu aperte ela não fica grudado, melecando minha mão, né? Por isso que eu tenho que tomar cuidado ao final de colocar mais farinha. Mas aqui eu sinto que eu tenho que colocar mais, tá? Esse é um pão muito facinho de fazer, tá, gente? Um pão que você não precisa ficar se matando de trabalhar ele. É só fazer com que ele se agregue bem os ingredientes. Ó, tô sentindo que tá grudando um pouquinho ainda. Ele vai grudar um pouquinho, ainda tem mais um pouquinho aqui. Mas não pode estar grudando demais. A gente vai sentir que ele tá úmido, que eu pego e tal, mas ele tá soltando da mão. Aquelas pessoas, eu vou dar uma dica pra vocês. Tem pessoas que grudam muito fácil. Se você vê que você tá trabalhando, tá grudando demais, nesse momento, lava bem a mão e seca bem a mão, passa um pouquinho de farinha e continua trabalhando. Porque tem pessoas que elas têm problema, que elas começam a grudar demais e aquilo vai grudando mais na massa, vai grudando porque tá sentindo muita umidade na mão, então ela vai grudando. Então fazendo isso, você vai perceber que vai dar mudança. Porque daí você vai sentir mesmo, na real, a massa. Aqui, gente, quem quiser colocar na pedra, dar uma sovadinha, pode fazer isso. Mas eu vou ser franco para você, não há necessidade. Sempre raspando na parte de baixo. É só aqui, ó. Às vezes a pessoa não tem uma pia grande, né? Não tem uma pedra. Aí ela se sente com dificuldade. Eu não posso fazer um pão por causa disso. Não, faz aqui, ó. Ficou todo homogêneo. Você tá vendo que tá assim, ó. Tá juntando tudo, a farinha bem com o fubá. Aquilo que eu falei pra vocês. Esse pão aqui é muito fácil de fazer. Passa a mão embaixo. Aqui eu já percebi que já tá todo homogeneizado. Agora aqui nós vamos deixar essa massa agora. Nós vamos deixar ela descansar por mais ou menos uns 35 a 40 minutos. Tá? Se houver necessidade de deixar mais, você deixa. Você pode deixar até 1 hora, se for necessário. Porque o que acontece? O tempo, hoje ainda tá calor, mas o tempo de frio sempre custa um pouquinho mais, porque tem o fubá, né? E tem um pouquinho mais de açúcar aqui pela quantidade. Então, deixa lá. Você viu que desenvolveu, aí ele tá pronto pra gente modelar e deixar crescer, fermentar novamente, pra gente mandar pro forno. Então aqui eu vou colocar a tampa. Mas vocês podem colocar um plástico filme ou qualquer plástico para fazer uma estufa. E vou deixar aqui e a gente volta para continuar essa receita. Aqui, pessoal, já deixei aqui, ó. Ó, procuro bem de volume, tá? Olha aqui, ó. Tá até quentinho, gostoso. Agora eu vou tirar daqui, jogar um pouco de farinha. Aqui, ó. Peguei 2 travessas dessa aqui que pode ir pro forno, tá? Então aqui é um pouquinho maior, essa aqui é um pouquinho menor. Eu vou colocar nelas, que é para elas saírem bem redondinha. Aqui eu vou cortar uma maior e outra menorzinha. Aqui é simples, gente, ó. Tirou, tá? Vem aqui, fecha que nem coxinha, tá? Aquela fechada, só para fechar bem embaixo. E vou colocar aqui, ó. E se eu não tiver esse... Pode colocar em qualquer forma, gente. Pode fazer naquelas formas, aquele bolo americano, né? É retangular? É aquele que faz o pão de forma, tá? Você pode fazer do formato que vocês quiserem, gente. É que eu estou querendo fazer ele aqui redondinho, tá? Mas você pode fazer ele redondo e colocar numa forma normal também. É que geralmente quando a gente coloca uma forma normal, ele dá uma achatada, né? Aqui eu quero que ele fique bem redondinho. Então, por isso que eu tô colocando ele aqui, tá? Quiserem colocar também numa forma redonda, aquelas de bolo, pode colocar também. Faz essa bola e coloca lá também. Unta direitinho. Aqui eu passei óleo e joguei um pouco de farinha de trigo, tá bom? Aqui eu vou pôr meu plástico filme. Eu só vou polvilhar o fubá quando eu levar pro forno. Aqui eu vou colocar o plástico filme. Tá? Bem vedadinho.
Pode ser outro plástico também, viu, gente? Colocar um plástico. Por que eu gosto de colocar plástico? Porque ele fica uma estufa, né? Então, o próprio calor dele, a hora que ele solta o gás carbônico, ele vira uma estufa. Ele fica bem quentinho aqui dentro. Furinho aqui? É, deve ter um pedacinho. Ó, tem um furinho aqui, gente. Vou colocar aqui. O plástico filme gruda, tá? Então, agora eu vou deixar ele dobrar de volume. Tá? Quando chegar bem próximo da borda, né? Quando estiver próximo da borda, aí a gente vai levar ele pro forno. Olha aqui, pessoal, tirei do forno, tá? Ó, que lindos que ficaram, tá vendo? Maravilha? Não vou tirar agora porque tá muito quente, então daqui a pouco eu tiro pra vocês verem. Mas olha, eu tirei e coloquei direto numa grade, tá? Pra ele continuar a cocção dele, tá? Então daqui a pouquinho dá pra mim tirar, mexer nele, aí eu tiro pra vocês verem como é que ele ficou direitinho. Então tá aqui, meus amigos e minhas amigas, aqui finalizado esse pão de fubá. Muito fácil de fazer, espero que vocês tenham gostado dessa receita, façam, tá? Dá um likezinho pra gente, compartilha com os amigos, se inscreva quem não é inscrito ainda, faça um comentário e se fizer, ó, comenta mesmo, dá esse feedback pra gente saber se vocês fizeram e gostaram, né? A família gostou, mas ele é muito fácil, né? Então, conto com vocês até a próxima receita.